Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria iniciarmos esta quinta-feira, dia de adoração, invocando graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Estamos juntos para mais uma manhã de oração. E hoje voltaremos os nossos olhares para os dois grandes tesouros inseparáveis da Igreja, a Eucaristia e o sacerdócio ministerial. São Bento nos oferece uma reflexão extraordinária sobre aqueles que recebem a missão de conduzir os outros. Por isso, a partir da regra dele, quero trabalhar contigo nesta manhã o seguinte tema: o sacerdote como homem da escuta de Deus. O meu abraço a todos os meus queridos padres da nossa Diocese de Formosa e os padres amigos que rezam comigo na oração da manhã. No segundo capítulo da regra, São Bento fala do abade, o pai espiritual, que zela da comunidade monástica. E ele diz algo admirável: lembre-se sempre de que recebeu almas para conduzir. É uma frase poderosa que está no segundo capítulo da regra. E ela vale também para todos nós sacerdotes. Porque o padre, o bispo, não administra apenas estruturas, não cuida apenas de prédios, de espaços, de igrejas, de salões, de centros de pastorais. Não. Não apenas organiza atividades. O sacerdote cuida de almas. Almas que foram compradas, adquiridas pelo poder do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Almas que são destinadas à eternidade com Deus porque vieram de Deus, foram criadas por Deus. Por isso, a primeira missão do sacerdote, na esteira do tema de ontem, é ouvir Deus. Sempre que a gente encontra um sacerdote em crise, ou a gente fica sabendo que um sacerdote deixou o ministério, está passando por grandes dificuldades, logo vem ao nosso pensamento aquela conclusão: faltou ouvir Deus. Não ouvindo Deus, caiu. Se tornou frio. Esse é o diagnóstico. E vale também para um religioso, para uma religiosa, para o seminarista piedoso que de repente deixa o seminário. Para um matrimônio que era carregado de oração e que de repente se desfaz. Faltou ouvir Deus. Porque São Paulo diz que a fé vem pelo ouvir. E quando o pai São Bento diz aos filhos monges para que ouça, para que escute com a alma o que Deus quer dizer, quando a Sagrada Escritura também insiste nisso, é porque a solução de qualquer dificuldade, frieza ou angústia espiritual passa pelo ouvir. A fé entra pelo ouvir. Por isso nós temos a tarefa de evangelizar. São Carlos Borromeu, que é do século XVI, sobrinho de São Pio V, dizia: quem quer inflamar os outros deve primeiro arder. Você precisa também, em primeiro lugar, receber a chama, receber o fogo da fé que faz arder o coração. O sacerdote só pode conduzir
se antes for conduzido. Essa é uma grande verdade. Eu só posso conduzir o meu povo se eu me deixar conduzir pelo Senhor. E é muito triste quando nós sacerdotes, ao invés de deixarmos nos conduzir por Deus, pelo Espírito Santo, a gente fica se deixando conduzir pelos métodos humanos, pelo psicologismo vazio, por uma série de outras atividades metodológicas. Não é Deus que deve conduzir. E esse aprendizado com Deus, ele passa pelos joelhos dobrados no Santíssimo, no Rosário, no amor a Nossa Senhora, no amor às almas. Só pode ensinar quem antes aprendeu. Eu só posso levar as coisas espirituais aos outros se eu as tenho em abundância na minha vida. Só pode evangelizar se antes eu escutar. Se eu não recebo o querigma, se eu não recebo a mensagem de Cristo, se eu não a tenho no meu coração, como eu vou levá-la para os outros? Nós vivemos esses tempos muito exigentes para os sacerdotes. E digo para você, meu querido padre, por mais que nós temos tanta tecnologia, tanta inteligência artificial, tudo isso é muito pequeno diante daquilo que Deus quer realizar no coração das pessoas. A inteligência artificial não converte ninguém. Ela não é capaz de colocar a graça de Deus no coração de ninguém. Ela pode ajudar nos seus estudos, em muitas coisas ela pode nos ajudar. Mas o que conduz a alma é a graça. É a graça de Deus. E São Bento entendeu isso profundamente. Nos nossos tempos há muito trabalho, muitas cobranças, muitas necessidades, muitas decisões. Mas a maior tentação na nossa vida de pastores, de mestres, continua sendo a mesma: agir muito e rezar pouco. Agir muito e rezar pouco. Na minha consciência, eu rezo o suficiente? Eu acho que não. Eu poderia rezar mais. E penso que todos nós poderíamos ter esta capacidade de rezar mais, de estarmos mais imersos nesta névoa de amor que é a oração. O sacerdote não é eficaz por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é diante de Deus. Um padre que adora, um padre que tem humildade no coração, um padre que tem fé. A crise no clero, ela não é pequena. A crise no mundo sempre foi grande, a crise no clero também. O clero nunca esteve em perfeição, sempre a caminho. Então, o sacerdote, por mais que ele tenha beneplácitos de grandes qualidades, ele só é aquilo que é diante de Deus. É uma verdade extraordinária. O povo sente quando encontra um sacerdote que reza. Percebe quando a missa que o sacerdote reza nasce da sua fé genuína. O nosso povo percebe quando a confissão que nós atendemos nasce verdadeiramente da misericórdia. O povo percebe, pelo dom que lhe é próprio da fé, sensu fideli do populi, o senso da fé do povo, percebe quando a palavra que o sacerdote diz nasce da sua intimidade com Jesus. Assim, meu dileto e amado ouvinte internauta, rezemos pelos nossos sacerdotes, hoje e sempre, pelos nossos padres jovens, pelos nossos padres idosos, pelos nossos sacerdotes missionários, pelos padres que sofrem,
pelos que estão cansados, pelos que permanecem na fé. E peça com amor a Nosso Senhor que conceda sempre a cada sacerdote um coração atento à voz do bom e eterno pastor Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O Santo Evangelho desta quinta-feira, Mateus 9, de 1 a 8. Um paralítico é levado até Jesus. Antes de curar o corpo, Jesus cura a alma do paralítico, dizendo: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Depois, Nosso Senhor completa dizendo: levanta-te e anda. Primeiro, Nosso Senhor usa esse caminho da cura interior, da libertação. Nosso Senhor cura a enfermidade da alma do paralítico, para depois lhe dar a cura completa, a cura física. É exatamente essa missão que Nosso Senhor continua confiando aos nossos sacerdotes, aos nossos abnegados padres. E a missão que Nosso Senhor confia a mim, confia a você, meu irmão sacerdote, ela é uma missão bonita, grandiosa, poderosa, extremamente necessária, para não dizer absolutamente necessária, para que as almas possam ter curto o seu caminho para o encontro com Deus. O que um padre leva? O perdão. Leva a graça de Deus com a sua palavra, com o seu aconselhamento. Leva a esperança a tantos corações desesperados. Enfim, o sacerdote leva Cristo. Cristo, o bom e eterno pastor de nossas almas. Rezemos também nesse dia de adoração, pedindo esse dom da escuta, pedindo essa graça para os nossos sacerdotes, como nosso pai São Bento rezou pelo abade que conduz ali o mosteiro. Rezemos também pelos sacerdotes que conduzem o povo de Deus no caminho da graça, no caminho da salvação. Todos nós, sacerdotes, tenhamos esta fé bonita e a consciência de que nós somos neste mundo alter Christus. Amém. Façamos nossa oração. Senhor Jesus, abençoai os sacerdotes da nossa igreja, fazei deles homens de oração, homens da Eucaristia, homens da escuta, homens da misericórdia. Fortalecei os que estão cansados, consolai os que sofrem, protegei os nossos seminaristas, despertai novas e santas vocações. A cruz sagrada, rezemos juntos. Seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos, assim seja. São Bento, pai dos monges, mestre da escuta, da oração e da perseverança, rogai por nós, assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Bento, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoada quinta-feira de adoração para você e os seus. Estamos juntos.
unidos no altar da nossa fé, para celebrar os grandes louvores eucarísticos para sempre. Amém.